Boa noite. A rede de supermercados Mercadona está a ser acusada de coação, assédio moral, pressão e desrespeito pelas leis laborais. A denúncia é feita por funcionários e ex-funcionários. A RTP ouviu vários testemunhos, quer de colaboradores das lojas, quer de executivos que trabalham ou trabalharam nos escritórios da empresa. Relatam ainda graves atropelos às liberdades individuais. A Autoridade para as Condições do Trabalho recusou revelar se tem alguma investigação em curso. 79 mil trabalhadores, mais de 1.600 lojas. É a primeira de 10 lojas previstas para este ano em Portugal. O grupo espanhol assume um investimento de 11 milhões e meio de euros. E agora preparam-se para entrar no mercado português. Si cumples las leyes portuguesas te reciben con los brazos abiertos y si no vas de conquistador te reciben con los brazos abiertos. Um ambiente hostil, perseguição, controle, injustiça. É usado o medo como arma. Eu nesta empresa já não voltei a ouvir uma palavra que eu já não ouvia desde os meus tempos de escola. Mais de 20 anos depois ouvi a palavra bullying. Pessoas trabalham com medo de sofrer qualquer tipo de represália pelas coisas mais simples e comuns, e isto é que é assustador. Desde o início da parte da formação, que é feita em Espanha, é tornarmos todos iguais, quase como se fosse uma seita. Agem como uma seita. Acho que terror é uma boa palavra, não é uma palavra exagerada, nem é superlativa, é uma palavra que pode ser aplicada. Nesta reportagem não há rostos visíveis. Os funcionários ou ex-funcionários do Mercadona que decidiram dar o testemunho fazem-no com um sério receio de represálias. Ouvimos trabalhadores dos supermercados e altos quadros da empresa. Todos, mesmo aqueles que decidiram não gravar a entrevista, relatam um clima de opressão insustentável. Nasceu em 1977 em Espanha e chegou a Portugal há 4 anos. Hoje tem 48 lojas no país, onde trabalham mais de 5 mil funcionários. Atravessaram a fronteira com a imagem de bons pagadores, uma empresa de retalho alimentar, para quem os funcionários são um dos 5 pilares do modelo de negócio. Mas quem veste a farda de Mercadona expõe histórias absolutamente contrárias ao estatuto que a empresa continua a manter das portas para fora. Lá dentro, a história parece ser outra. Faz uma pressão e um assédio aos trabalhadores que, sinceramente, ao longo destes anos todos, não é, e já são muitos, nunca tinha visto. É quase diário. É um ataque diário aos trabalhadores que a Mercadona faz. Se não se deixar contagiar pelo assédio, não tem lugar de emprego. O Mercadona nega estas acusações. Informa a RTP que tem vários canais de denúncia internos com consequentes investigações. A Mercadona é, como empresa, a principal interessada em que os seus trabalhadores estejam bem, que estejamos contentes, que estejamos satisfeitos, motivados para vir trabalhar todos os dias. Certamente teremos margem de melhoria em muitas das nossas políticas, estamos em constante evolução, mas o que é certo é que 5 mil pessoas vimos todos os dias trabalhar na Mercadona e não acredito que seja sobre um clima de pressão como aquele que relata. Todos aqueles que entrevistamos denunciam a necessidade de controle do Mercadona dos seus funcionários. Um controlo que se estende depois do horário de trabalho e que chega à própria vida privada dos colaboradores. Na empresa há 3 tipos de categorias. Todos os funcionários são denominados de gerentes. O gerente A, o trabalhador comum, não pode em nenhuma circunstância ter uma relação de amizade com os seus superiores hierárquicos. É alegadamente desaconselhado de manter contacto com eles fora do supermercado, inclusive nas redes sociais. Teoricamente, só nos podemos dar com pessoas da mesma gerência. Eu não posso ter um amigo que suba para coordenador, que ascenda da empresa, automaticamente ele, no papel que assina, deixa de ser um amigo, porque ele teoricamente não se pode dar mais comigo. Implica trair-nos das redes sociais, no fundo, implica trair-nos da vida deles, porque eles não podem conviver connosco, fora da loja. Até porque se porventura há alguém que nos vê, há alguma fotografia, há alguma coisa que é divulgada, estamos os dois em vias de perder o nosso lugar.
E não faz sentido hoje passar pela rua por algumas pessoas e nem sequer poder falar com medo que possa ser vista a cumprimentar. A empresa assim o quer. Todos os funcionários relatam uma espécie de policiamento das redes sociais. Existe, sim, chefes que controlam essa parte de interrelações na empresa. Tiravam capturas de ecrã, enviavam para chefias superiores e isto, entretanto, chegava mais acima e éramos repreendidos dessas formas, com atas e com outro tipo de má condutas por parte da empresa. Bem-vindos aos supermercados Mercadona. Mas não é isto que o Mercadona exibe na comunicação oficial que faz na internet e reitera na entrevista que deu à prova dos factos. Mas é na vida real que podes fazer verdadeiros amigos entre desconhecidos. Quando te juntas à Mercadona, no mesmo dia, um desconhecido passa a colega. E do colega pode passar a amigo. Um funcionário pode ser amigo do seu superior hierárquico nas redes sociais? Pode. O Mercadona não desincentiva essa amizade? Se aquilo que me está a perguntar é se existe algum caso em que isso tinha acontecido ou tem conhecimento prática que generalizada. Exista, como prática generalizada, isso não é algo que esteja sob o controle da Mercadona. Os colaboradores negam e usam palavras duras para descrever o controle exercido pela empresa. A invasão de privacidade, é fascismo, é polícia política, é o Big Brother e é a vigilância constante das pessoas. Eles querem robôs e não querem seres humanos, no fundo. Nisto tudo, o pior mesmo é quando nós temos algum problema de saúde. É como já disse, ficamos a ser um problema. E é neste tópico que os testemunhos que chegaram à RTP são mais graves. Os funcionários denunciam práticas de pressão sobre quem coloca baixas médicas. Pressões supostamente exercidas pela linha de saúde criada pelo próprio Mercadona. É um departamento telefónico. A missão deles é, no fundo, perseguir as pessoas e forçar as pessoas a voltarem ao trabalho, as pessoas que estão de baixa prolongada. Há colegas meus que entraram em baixa psicológica por causa dessa perseguição. E acabam por ligar 10, 20, 30 vezes por dia. Não há limite. Os trabalhadores revelam ainda outro tipo de estratégia. Obrigam-nos a ir às juntas médicas, eles pagam à junta médica para nós irmos fazer os exames, ou seja, eles têm de garantir que nós vamos voltar ao trabalho, mesmo que as nossas condições não sejam as ideais. Os colaboradores que não podem, por exemplo, têm cartas de médico a dizer que não podem pegar em X peso, são colocados a continuar a pegar nesses pesos e as pessoas são automaticamente colocadas sempre a trabalhar naquilo que não podem fazer para acabarem por desistir. Para que ao fim de um tempo de exaustão seja imposto ao colaborador por vontade própria pedir para sair. E assim a Mercadona não diz que despediu X funcionários. Os funcionários é que se despediram. Mais uma vez, o Mercadona nega todas estas acusações. Não acredito que a linha de saúde, que tem como objetivo fazer esse acompanhamento da saúde do trabalhador, o faça com o objetivo de pôr um trabalhador doente na loja. Portanto, o objetivo é fazer um acompanhamento e, se efetivamente tiver melhorado, que essa situação se possa regularizar. Os trabalhadores vão mais longe e garantem que este tipo de atitude se estenda ao exercício dos direitos da maternidade. Se uma mãe solicita o horário da amamentação, não é bem visto. Portanto, eles o que propõem é que a pessoa cumpra o horário laboral porque ela é necessária no seu posto de trabalho. Claro que, como não podem forçar a pessoa a não fazê-lo, depois reprimem as pessoas no nível de não pagar os prémios e de não usufruírem dos aumentos salariais anuais. E com isso, portanto, pressão psicológica no dia-a-dia. É assim que eles funcionam com horários de alimentação e assistências aos filhos. Coordenadoras, no início de carreira de coordenadora, se engravidam, cometeram o maior erro da vida delas. Porque mais tarde ou mais cedo, acabam por vir embora. Um horário adaptado para mulheres que tenham sido mães é algo que está previsto na lei e com o qual a empresa tem que facilitar à mulher que decida ser mãe, seja trabalhadora ou não da Mercadona.
Alice viveu tudo isto na própria pele. Quando lhe foi diagnosticado um cancro agressivo, pensou que a empresa iria apoiá-la no pior momento da sua vida. Mas no dia anterior a entrar de baixa, foi outra coisa que ouviu do Mercadona. Quando iria colocar baixa para fazer a cirurgia e estar o menos tempo possível fora da empresa, e pura e simplesmente, poucas horas antes de sair, fui chamada aos escritórios com um acordo de rescisão para assinar, com uma família para sustentar, sendo a única pessoa que trabalhava e vivendo do meu salário, e vindo embora sem sequer uma declaração de desemprego. Alice não resistiu à pressão e tentou o pior. E eu cheguei a uma altura que vi-me sem saída e acabei por tentar suicidar 2 vezes. Como a primeira vez eu achei que não tinha sido o suficiente, voltei a tentar uma segunda vez de uma forma bastante mais dura. Até esse dia eu fui útil. A partir daí, como não se sabia o resultado final, então, para que eu não fosse um problema, eles descartaram o problema nesse dia. João está a viver algo muito semelhante. Eu estou doente, eu tomo medicação, passo noites em branco, tenho momentos de ansiedade, crises de ansiedade, tudo por culpa de uma mega seita, uma máquina de fazer dinheiro. A história de Alice e João é para muitos o paradigma do modus operandi do Mercadona quando deixa de ter interesse num funcionário. Deixa a pessoa na sala, colocam-se na porta de entrada da sala, em que o colaborador diz ao colaborador para se sentar no ponto mais distante da porta. Eles tentam usar um sistema de intimidação e de mobbing, tortura psicológica, em que tentam colocar uma carga psicológica na pessoa de tal forma, de culpa e de medo, que a pessoa se sente criminosa e sente-se indefesa. Portanto, a pessoa praticamente é apanhada desprevenida, apanhada de uma armadilha. E quando as pessoas se rejeitam a assinar este tipo de acordos, o que eles fazem depois é outro tipo de jogada. É literalmente dizer-nos que nos vão fazer a vida negra se nós quisermos voltar ao nosso posto de trabalho, ou que então que o posto de trabalho que o colaborador tinha já não vai existir e vão colocar a pessoa a fazer outra coisa completamente diferente. E nós sabemos que ao mínimo deslize que nós tenhamos, que a porta da rua é a saída mais certa para nós. O sindicato do setor confirma estas denúncias. Posso lhe dizer que não há quase nenhum dia que não chega aqui ao sindicato trabalhadores com notas de culpa, e algumas até são situações que sinceramente até dá para rir, que aquilo não tem motivo nenhum, não tem argumento nenhum para que o trabalhador tenha uma nota de culpa. Mas quando é dada a nota de culpa ao trabalhador, praticamente é-lhe dito: pá, assina aqui o acordo e vais-te embora, porque senão a tua vida vai ser transformada no inferno. Se existir a necessidade de fazer um acordo, uma rescisão por mútuo acordo entre o trabalhador e a empresa, aquilo que acontece, obviamente, é uma conversa entre ambas as partes, com respeito mútuo, e em momento algum alguém é pressionado a assinar ou a tomar uma decisão num momento e naquele local. Quem assina é depois forçado ao silêncio. Os acordos de rescisão a que a RTP teve acesso incluem esta cláusula: quem divulgar pormenores internos a terceiros incorre na possibilidade de pagar 10.000 euros à empresa. O propósito é que realmente não se comente, não se passe a informação de forma a não denegrir a imagem que as pessoas têm na empresa, a imagem com que eles chegaram a Portugal, uma empresa muito politicamente correta, mas que com o passar do tempo vamos percebendo que existe. Tem alguma dúvida? Fale com a nossa equipa. Teremos todo o gosto em ajudar. As denúncias recolhidas pela prova dos factos dão conta de muitas outras situações de pressão aos trabalhadores. Quem está em cargos de chefia ou direção tem regras a cumprir que começam na própria roupa que podem ou não vestir. Nada com padrões muito desaltantes, por exemplo, padrões de flores não são permitidos, vermelho também não é permitido, camisolas de alças também não é permitido, estamos ou não maquiadas, porque é que ontem estávamos e hoje não estamos? Porque ontem o cabelo estava solto e este está preso.
Para viajares no jato privado tens que levar fato preto, camisa branca. Enquanto estás no jato, apesar de não termos rede, tínhamos que fingir que estávamos a trabalhar, porque supostamente iam estar outras pessoas a ver. O Mercadona nega estas alegações e garante que não limita o vestuário dos colaboradores, que se queixam de outro tipo de abusos. As pessoas não podem ir de férias sem um computador da empresa, nem sem o telemóvel da empresa. Inclusive, o telemóvel não é permitido estar desligado. Em período de descanso, sejam férias, sejam folgas, seja baixos de saúde, nada. É dito explicitamente aos trabalhadores? É dito explicitamente. Temos que ter 24 horas disponíveis para a empresa. Nos períodos de descanso, se optarem não estar junto de um telemóvel, o que é que acontece? Vai haver represálias no sentido de termos processos disciplinares, atos, por não estarmos a cumprir com o modelo deles. Existe uma isenção de horário, que é uma figura jurídica que pode ser aplicada, que abarca fazer um pagamento superior àquilo que seria normal, precisamente para podermos contar com a disponibilidade e a flexibilidade do trabalhador em situações de força maior. O modelo Mercadona, receita de sucesso, importado para Portugal e que para estes trabalhadores se transformou num verdadeiro pesadelo. Está um presente envenenado, ou seja, é uma maçã envenenada. A pessoa morde e quando morde, efetivamente, porque eles oferecem mundos e fundos, a pessoa depois fica ali estagnada e acaba envenenada. E o que se comprova é que hoje em dia muita gente já não quer trabalhar com a empresa. Sinto que tem de ser feita a justiça, sinto que isto tem que mudar. Se não for pelos que não estão, que seja pelos que lá ficam. É nosso convidado, o advogado Pedro Barosa. Boa noite, obrigada por se juntar a nós. Estes casos aqui denunciados representam vários atropelos às leis laborais. Boa noite, muito obrigado pelo seu convite. Eu tenho que falar em abstrato e não nesta peça ou nesta realidade que vem exibida hoje no vosso programa. É desde logo um atropelo à nossa Constituição que prevê comportamentos, ou que prevê violação de comportamentos de natureza discriminatória. Por outro lado, e não menos importante, o próprio artigo 29º do nosso Código de Trabalho prevê expressamente a proibição de comportamentos também de natureza discriminatória e prevê especificamente esta realidade do assédio moral. E prevê que a violação, com condenações pesadas para a entidade empregadora, portanto para as empresas, estes comportamentos tidos como o terrorismo psicológico, o mobbing, o assédio moral no trabalho. E depois também temos ainda, enfim, eventualmente, em função dos elementos que estão preenchidos ou não, a eventual prática do crime de perseguição prevista no artigo 154-A do nosso Código Penal. Isto porque o assédio moral não está previsto na lei, pelo menos a nível penal, mas está prevista a perseguição e, portanto, há aqui comportamentos que se podem condenar com esse crime. Certo. O Código de Trabalho prevê expressamente o assédio moral, tal como o assédio sexual, enfim, que tem as suas diferenças. Um tem uma natureza sexual, o outro não tem uma natureza sexual, não obstante, são os dois configurados ou qualificados como assédio. O Código Penal não prevê expressamente o assédio nem moral nem sexual, para um prevê a importunação sexual, mas para o assédio moral prevê o crime de perseguição. Crime esse que pode abranger várias realidades, mas tem sido o entendimento dos nossos tribunais de que comportamentos encarados como assédio moral entram na categoria ou podem ser qualificados dentro daquela norma do crime de perseguição. Por exemplo, a pressão constante, também as questões relacionadas com, por exemplo, baixas médicas, a tentativa
de fazer com que pessoas que estão em baixa médica voltem mais cedo? Isto são comportamentos que se podem enquadrar aqui na perseguição? Não há um elenco exaustivo de comportamentos ou práticas ou políticas que podem ser enquadráveis como assédio moral ou como perseguição. Há uma panóplia de exemplos que lhe poderia dar e que são muitas vezes apreciadas pelos nossos tribunais e que são vivenciadas, infelizmente, por muitos trabalhadores. Ouça, desde darem tarefas a trabalhadores absolutamente impossíveis de cumprir, ou cujo cumprimento requer o acesso a equipamentos que depois não lhes são fornecidos, não dignificar os trabalhadores ou humilhar certo tipo de trabalhadores ou uma categoria de trabalhadores, fazendo comentários jocosos nos corredores, difamá-los publicamente, difamá-los nas redes sociais, destruir-lhes o material de trabalho. Portanto, há uma série de comportamentos que, se forem constantes, portanto, se houver uma prática reiterada desse tipo de comportamentos, é considerado pela nossa lei como assédio moral. De notar que um comportamento pontual, decorrente de uma gestão firme, alguma prática ocasional, algum conflito que possa existir, não tendo essa permanência, essa constância, já não pode configurar este fenómeno do assédio moral. Mas quando são vários os trabalhadores e ex-trabalhadores que se queixam do mesmo, aí a situação já pode ser diferente. A escala será, portanto, maior. Normalmente o legislador preocupou-se mais com a circunstância, que no fundo é aquilo que assistimos mais nos dias de hoje, que é um indivíduo, um grupo de indivíduos que, enfim, atenta contra a dignidade de outro indivíduo, levando o mesmo, pretendendo levá-lo mesmo a abandonar o posto de trabalho. Normalmente fala-se no assédio moral horizontal, quando é de um trabalhador para outro, ou de um grupo para outro, de um grupo de trabalhadores para outro trabalhador, ou de assédio moral vertical, que é, as mais das vezes, aquilo que ocorre, que é quando há uma relação desigual de poder e, portanto, estamos a falar de se quiser, em termos práticos, de um chefe e de um empregado. E o que é que os funcionários, neste caso, devem fazer? Qual é o melhor passo a seguir? Bom, se o assédio moral não for uma cultura quase instalada pela própria administração da empresa, normalmente não o é. É uma situação pontual entre aquele grupo ou entre aquele trabalhador com outro trabalhador. Aquilo que é recorrente e aquilo que é aconselhável fazer, desde logo temos a autoridade para as condições de trabalho, a ACT, que tem o poder e a função de receber este tipo de queixas e dar encaminhamento a este tipo de realidades. Temos a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que também aprecia estas questões e dá o tratamento devido. Temos, naturalmente, os tribunais do trabalho e os tribunais judiciais que apreciam determinado tipo de violação de direitos e de normas, correspectivamente. Agora, neste caso concreto desta peça, portanto, a ser verdade que no âmbito de uma estrutura enorme de trabalho, a própria administração tem uma política discriminatória, atentatória contra os direitos fundamentais dos trabalhadores e contra este, enfim, dito acesso moral, eu diria que dentro da própria estrutura da empresa é inviável, porque também uma das hipóteses é falar precisamente com o superior hierárquico. Ou se a violação vem por parte de um superior hierárquico, falar com outro superior hierárquico. E, portanto, neste caso concreto, essa hipótese está vedada e seria patética e, portanto, há que falar com alguém de fora e com uma entidade e com uma autoridade de fora da empresa. Pegando aqui num dos exemplos relatados na reportagem, de uma pessoa que ia entrar numa situação de baixa médica com um problema oncológico e que horas antes de sair foi-lhe apresentado um acordo de rescisão. De que tipo de situação estamos aqui a falar legalmente? Eu diria que estamos a falar, enfim, a ser verdade, naturalmente, esse tipo de comportamento e isso que descreveu, estamos a falar numa violação das mais básicas normas constitucionais, penais e laborais que temos no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, quem praticou esse tipo de factos contra, enfim, a senhora que terá tido uma doença oncológica e que, com toda a razão e com todo o suporte legal que a habilita, abre uma baixa médica, portanto requer e apresenta uma baixa médica, enfim, como é evidente que pode ser responsabilizado laboral, civil e criminalmente.
E em relação, por exemplo, aqui a outro dos casos relatados, que tem a ver com a questão de não se poder ter relações de amizade com os superiores hierárquicos e até aqui a denúncia de que nas próprias redes sociais não podia haver aqui contacto e que isso era vigiado. Nada prevê uma situação destas, ou seja, isto pode ser uma decisão de uma empresa tomar uma decisão destas? Repare, as redes sociais fazem parte do nosso dia-a-dia e, portanto, estar fora delas é que hoje em dia é estranho e atípico. Nada contra, naturalmente. Se uma empresa adota uma política de sugerir aos seus trabalhadores que não devam ter, enfim, publicarem fotografias em festas, eu posso perceber que haja alguma contenção, mas sempre com um caráter sugestivo. Agora, uma determinação por parte de uma entidade patronal que proíbe os trabalhadores de serem amigos numa outra rede social, não há nenhuma norma que possa proibir esse comportamento, mas convida, porventura, a ver outras normas ou outras políticas que a empresa pode ter, que essas sim, mais censuráveis, podem atentar contra o direito positivo, normas concretamente estabelecidas na nossa lei e, portanto, é um convite à apreciação da própria realidade da empresa, porque isso é um pouco estranho. E em relação, por exemplo, aqui ao estar disponível 24 horas por dia, ter de atender sempre o telefone, dava-se aqui o exemplo por parte dava-se aqui esta questão por parte do Mercadona de que há a isenção de horário, mas uma isenção de horário não significa disponibilidade a toda a hora. Bom, em abstrato, uma vez mais, a isenção de horário pode ser para melhor e para pior. Neste caso, será para pior. É evidente que o nosso Código de Trabalho também prevê horários de trabalho e limites à atividade laboral e, precisamente, a violação desses limites. Naturalmente que pode perfeitamente caber na prática considerada pelo nosso legislador como assédio moral, estar permanentemente em cima, digamos assim, do trabalhador, requerendo a prática de serviços, execução de tarefas, digamos, um trabalho sobre-humano, se quiser, e, portanto, levando muitas das vezes, não apenas a não ter a sua vida pessoal, mas também a encostá-lo às cordas, se quiser, desculpe uma expressão, para abandonar o seu posto de trabalho. Existem práticas também que passam por colocar o trabalhador num posto de trabalho mais longínquo de onde estão os restantes colegas de trabalho, precisamente, muitas vezes, para o empurrar para ele próprio abandonar a empresa, sendo que essa hipótese, muitas das vezes, para algumas empresas, é mais rentável do que a própria empresa despedi-lo e ter que o indemnizar por estar a fazê-lo. E recuando aqui um pouco, em relação ao crime de perseguição, estamos a falar de um crime com cumultura penal e se normalmente é um crime que tem condenações? Em primeiro lugar, é um crime com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. É um crime que, efetivamente, tem sido, enfim, prática corrente dos nossos tribunais. Ao contrário do assédio moral, que é uma realidade para a qual muitos dos nossos tribunais ainda não estão sensibilizados ou tão informados, o crime de perseguição é um crime, enfim, que já vi em alguns anos de advocacia que tenho, ver apreciado e objeto de condenações. Mas dou-lhe nota do seguinte: o crime de perseguição, que é um crime de natureza semipública, isto é, para a vítima, para que o Ministério Público possa ter o poder de abrir um processo, instaurar e prosseguir com o procedimento criminal contra os suspeitos, os agentes, os supostos agentes desse crime, é preciso que a vítima apresente queixa. Portanto, daí a natureza semipública do crime. Agora, de acordo com o artigo 11º do nosso Código Penal, que prevê precisamente porque crimes podem ser as nossas empresas responsabilizadas, ou seja, as pessoas coletivas, as associações responsabilizadas, o crime de perseguição não entra nesse catálogo. Ou seja, não pode uma pessoa coletiva, não pode uma empresa ser objeto de condenação por causa de um crime de perseguição. Apenas pessoas físicas. Muito obrigada por ter estado connosco e por esta ajuda a analisar todas estas denúncias. Obrigada. A prova dos factos fica por aqui.